A mente renovada por Deus. Kimball Hodge. Capítulo 2. Libertando o cativo. A emoção aumenta à medida que o teleférico o transporta para o topo da montanha. Dali, uma visão de tirar o fôlego se estende por vários quilômetros. Você, então, testa os esquis. A essa altura, verdadeiras extensões de suas pernas. Deslizam com enorme facilidade pela neve muito branca e fofa. Por incrível que pareça, o ar está fresco, mas não gelado, apesar da neve que cobre as montanhas e o topo das árvores. Talvez sua agitação o proteja do frio, à medida que desliza, encosta abaixo e ganha velocidade. Os únicos sons que ouve são do vento assobiando e dos esquis velozes sobre a neve. De repente, a tela do computador pisca à sua frente e o devolve à dura realidade. O barulho constante do escritório inunda seus ouvidos, obrigando-o a voltar, embora de má vontade, às suas responsabilidades. Você já sonhou acordado desse jeito? Uma experiência nada incomum. O mesmo fenômeno se repete nos escritórios e fábricas do mundo inteiro, às sextas-feiras ou até antes. Muitas pessoas executam as tarefas que lhe foram confiadas, ao mesmo tempo que suas mentes vagueiam por campos verdejantes ou uma praia ensolarada. Planos para o próximo final de semana tomam conta de todos os seus pensamentos. Às vezes, críticos de teatro ou música usam o termo cativante quando se referem a um espetáculo sobre o qual estão escrevendo uma matéria. Quer dizer que a plateia ficou completamente fascinada pelo desempenho do artista ou artistas, a ponto de esquecer por algumas horas a realidade. A mente humana tem a capacidade de se deixar cativar e transportar para uma bela ilha nos mares do sul, onde reina a felicidade, ou para um calabouço frio e escuro, sob o império do desespero. São muitos concorrentes lutando por seus pensamentos, conscientes, hora após hora. Alguns não passam de sonhos inocentes, como um fim de semana esquiando, acampando ou na praia. Outros demonstram tamanho poder que conseguem sofrer horas ou mesmo dias de ansiedade e depressão. Deus quer cativar e dirigir seus pensamentos de forma a beneficiar você e agradar a Ele, mas Ele não está sozinho nessa empreitada. Mais alguém gostaria muito de exercer plenos poderes sobre sua mente. A batalha por nossa mente. De acordo com as Escrituras, um dos que lutam para levar cativo nossos pensamentos é Satanás, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Deus e Satanás estão em constante guerra por nossa mente. Tenho certeza de que você já passou pela experiência de tentar ler a palavra de Deus e não conseguir fixar a atenção a ponto de terminar a leitura sem se lembrar de quase nada do que leu. Satanás não quer que você estude a Bíblia, nem que aprenda sobre renovação da mente. Ele conhece seu privilégio de formar opinião a respeito de tudo, e sempre que possível procurará incentivá-lo a aderir ideias que desagradam a Deus. Os mais diversos pensamentos entram em sua mente sem parar, com o intuito exclusivo de distraí-lo. Reagimos enveredando por esses desvios e, em pouco tempo, percorremos um mundo de ideias completamente diferentes, alheios ao nosso ponto de partida original. Essas divagações podem durar poucos instantes ou horas. Contudo, costumam ser muito mais que simples desvios. Na verdade, trata-se de uma guerra.
existe uma batalha em curso no interior da nossa mente, que acaba por levá-la cativa. Precisamos aprender a resgatá-la. Só conheceremos a vitória quando tornamos nossa mente cativa de pensamentos divinos e não satânicos. A Bíblia afirma com clareza que travamos uma guerra em nossos pensamentos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, lemos que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A mesma passagem nos diz que Deus tem provido a armadura para a batalha, incluindo o capacete da salvação para proteger a mente. Essa batalha é travada pelas forças espirituais do bem e do mal. O apóstolo Paulo declara: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Um paralelo a esta mensagem encontra-se em Tiago capítulo 4, versículo 1. Donde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Todos os desejos que temos na vida, bons e maus, guerreiam entre si no campo de batalha da mente. É bem provável que esse conflito tenha se tornado evidente para você nos últimos dias. Nesta semana, quantas vezes entraram em sua mente pensamentos que você sabia que eram desagradáveis a Deus? Talvez você até tenha lutado contra eles, pouco disposto a ceder, mas se cedeu. Que atitudes resultaram desses pensamentos impróprios? A mente refém costuma produzir uma conduta indesejável. Todo fracasso na vida começa primeiro na mente. É assim que funciona. Por isso, a importância de sabermos renovar nossas mentes. O inimigo é real. Por esse motivo, a Bíblia tem tanto a dizer a respeito de Satanás. Deus quer que compreendamos como o inimigo opera e que táticas usa contra nós. Quer também que tenhamos consciência dos recursos disponíveis para participar desse conflito. Na verdade, os cristãos já possuem essas armas, apenas não se servem delas em geral. Por quê? Porque muitos não entendem as instruções dadas por Deus para sua utilização e, por isso, não conseguem vencer o inimigo em suas vidas. Satanás, em determinada época da história, foi um anjo importante nos céus, um ser poderoso, brilhante, criado por Deus, expulso do céu por insurreição, é hoje nosso inimigo mortal. Os recursos humanos literalmente se desintegram ante os ataques satânicos. Nós temos de compreender esta verdade. As armas fornecidas por Deus. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 4, Paulo diz: porque andamos na carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Armas humanas não podem ser usadas nesse conflito. As tentativas de empregarmos raciocínio e lógica humanos, ou de lançarmos mãos dos melhores esforços baseados em nossa própria força, são inúteis. Ainda assim, dispomos de recursos para travar essa batalha. Recursos fornecidos por Deus, carregados de eficácia divina. No versículo acima, o termo grego para poderosas serviu de raiz para a palavra dinamite, em português. Ou seja, a dinamite divina está à nossa disposição para lutarmos essa guerra.
Por isso nos é dito: fortalecei-vos na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. De acordo com as Escrituras, contamos basicamente com 3 recursos espirituais, 3 armas a nosso dispor, para usarmos na batalha pelo controle da mente. A primeira é a Palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17, nos adverte para estarmos revestidos da armadura completa de Deus. Uma peça dessa armadura é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A espada não nos propicia uma simples proteção defensiva, mas também uma força ofensiva. Eu creio nisso. Você murmura em seu coração. Crê mesmo? Então seja honesto consigo mesmo. Na última semana, durante quanto tempo você buscou alimento e edificação na Palavra de Deus? Tenha certeza de que Satanás agiu com todo vigor para capturar seus pensamentos e mantê-los refém. Até que ponto você foi diligente em usar a Palavra de Deus para se defender contra o inimigo? A segunda fonte a nosso dispor é o poderoso Espírito Santo de Deus. O mesmo versículo que descreve a espada também salienta que nos é fornecida pelo Espírito. O Espírito Santo trabalha em cooperação conosco quanto ao uso da espada da palavra, a fim de superarmos os ataques satânicos contra nossas mentes. Ele nos envia recursos poderosos em Deus, no entanto, no exato momento em que nos são mais necessárias. Ele nos envia recursos poderosos em Deus, no exato momento em que nos são mais necessários. Você tem permitido que ele assuma o controle de sua mente e de suas atitudes, de forma a alcançar a vitória em áreas cujo controle, do contrário, seriam perdidas para o inimigo no decorrer da batalha? O terceiro recurso poderoso é a oração. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos orienta a vestirmos a armadura, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Anos atrás, Bounds, um homem de oração, escreveu um livro chamado A Arma da Oração. Tanto o título quanto o conteúdo enfatizam o poder da oração na vitória contra o pecado e Satanás. Bounds escreve: em seu relacionamento com o homem, nada é mais importante para Deus que a oração. Mas também, para o homem, orar é de suma importância. Deixar de orar significa fracassar na vida. Significa faltar com as obrigações, falhar nos serviços prestados e não conhecer o progresso espiritual. Deus ajuda o homem por intermédio da oração. Quem não ora, portanto, rouba a si mesmo a ajuda de Deus. Logo, Deus fica em posição de não poder ajudar. A oração mantém unidas todas as peças da armadura e impede o maligno de encontrar os pontos fracos em nossa defesa. Pela oração, entramos literalmente na sala do trono de Deus, com todas as nossas necessidades, em meio às provações e tentações. A palavra, o Espírito Santo e a oração são armas poderosas em Deus, que estão a nosso dispor para frustrar as estratégias de Satanás. Os recursos humanos falham, porém as armas divinas jamais nos desapontarão durante a batalha. A estratégia de Satanás. Qual é a estratégia de Satanás? O que está tentando fazer em nossas mentes?
não podemos nos dar ao luxo de ignorar seus desígnios. Temos de saber como ele age para nos defendermos. Construindo fortalezas. Primeiro, Satanás constrói fortalezas em nossas mentes contra o conhecimento de Deus, pois não quer que as pessoas o conheçam. Se você já acredita em Jesus como seu Salvador, Satanás muda de tática. Tenta impedir que você aprenda mais sobre Deus. E quando você o conhece, tanto racionalmente quanto em termos de uma caminhada diária com ele, menor é a probabilidade de sucumbir à influência satânica e assim tornar-se inútil para Deus. De acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, temos à disposição tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento do Senhor. Um de seus principais objetivos, portanto, é distanciar-nos desse conhecimento. Se ele conseguir erguer um muro ou uma fortaleza ao redor da nossa mente, então impedirá a entrada do verdadeiro conhecimento de Deus. Como Satanás executa esse plano? Ele é o rei da dissimulação, o pai de toda a mentira. Por isso, age com enorme sutileza. Raras vezes introduz um pensamento imoral ou obsceno em nossas mentes, pois sabe que reconheceríamos sua origem e com certeza lhe resistiríamos. Logo, prefere construir sua fortaleza, colocando uma pedra de cada vez. Uma excelente ilustração é a tentação de Eva. Em Gênesis capítulo 3, 1, Satanás plantou uma dúvida na mente de Eva, relacionada à justiça de Deus em proibi-la de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Em primeiro lugar, Satanás tomou a liberdade de citar erroneamente as palavras de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Depois, quis entabular a conversa com Eva, que o permitiu, colocando-se em posição defensiva. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Na tentativa de responder-lhe, Eva também erra ao repetir as palavras de Deus, fazendo soarem como coisas sem importância. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus diz: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Na tentativa de responder-lhe, Eva também erra ao repetir as palavras de Deus, fazendo soarem como coisas sem importância. Satanás a levara ao ponto exato a que queria chegar. Então, ele apela para sua vaidade no versículo 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão.
usando um tom de autoridade e sem rodeios, contradiz a ordem de Deus e procura afastar o temor que Eva lhe devotava. O professor de ensinos bíblicos, Dr. Earl, comenta: a principal estratégia do diabo na batalha para conquistar sua mente reside em diminuir o conceito que você tem de Deus. Foi assim com Eva, e as consequências falam por si mesmas. O professor de ensinos bíblicos, Dr. Earl, comenta: a principal estratégia do diabo na batalha para conquistar sua mente reside em diminuir o conceito que você tem de Deus. Foi assim com Eva, e as consequências falam por si mesmas. A seguir, Satanás convenceu Eva a provar algo nunca antes experimentado e que supostamente a libertaria. Quando acabou de falar, já havia conseguido atrair-lhes os olhos, o intelecto e o amor próprio. Um padrão que nos é descrito com clareza em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, olhe para trás e reflita em suas experiências. Foi também assim que Satanás o abordou? É bem provável que tenha lançado uma dúvida em sua mente. Se você acolheu esta dúvida, saiba que ele aproveitou esta porta aberta para introduzir mais uma e mais outra, uma pedra por vez, até construir uma fortaleza. Que tipos de fortaleza Satanás edifica? A fortaleza do humanismo está bastante difundida na mente dos crentes, hoje em dia. Trata-se de uma filosofia que estabelece o homem como o centro do universo e ignora a Deus. A televisão é um dos principais veículos para alimentar nossas mentes com ideias e atitudes humanísticas. Pessoas que jamais receberíamos em casa, se batessem à nossa porta, nos dirigem à palavra do meio da sala de estar, transmitindo perversidades e filosofias mundanas. As perspectivas humanísticas também são transmitidas nas escolas e universidades, bem como em livros, jornais e revistas. O objetivo de Satanás com tudo isso é fazer com que você, pouco a pouco, pense igual a todos. A luxúria é outra fortaleza que Satanás vai construindo, pedra por pedra, sem pressa. Ele usa artigos pornográficos quando se trata de um rapazinho. Basta uma fotografia ou um pensamento impuro. Se esse menino, aos 14 ou 16 anos, não souber lidar com as tentações de acordo com a vontade de Deus, Satanás encontrará o caminho livre para construir uma sólida fortaleza capaz de aprisionar essa vida pelo resto de seus dias. Quando tiver 60 anos, os mesmos pensamentos impuros, as mesmas imagens malignas, ainda o assombrarão. Outros exemplos de fortaleza estabelecidas em nossa mente são a raiva e a amargura. Uma sementinha começa a crescer, talvez voltada contra um indivíduo ou uma circunstância. Regada todos os dias, encontra solo fértil para se desenvolver. Logo, ultrapassará os limites da mente, viciando atitudes que contaminarão todos à sua volta. Os recursos poderosos em Deus são fundamentais nesse caso para destruir as fortalezas, de forma a permitir que sua mente se renove e, em consequência, você leve uma vida íntegra para a glória de Deus.
Os recursos poderosos em Deus são fundamentais nesse caso para destruir as fortalezas, de forma a permitir que sua mente se renove e, em consequência, você leve uma vida íntegra para a glória de Deus. As especulações. Junto às fortalezas, a estratégia de Satanás inclui fomentar especulações dentro de nós. Nas Escrituras, a ideia da especulação refere-se ao raciocínio humano que se opõe à sabedoria de Deus. Nas Escrituras, a ideia da especulação refere-se ao raciocínio humano que se opõe à sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao 20, o apóstolo Paulo escreve: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Note bem, Paulo diz que o pensamento imperfeito faz com que enganemos a nós mesmos, a ponto de considerarmos brilhante algo que Deus chama de loucura. A sabedoria divina parece tolice para a mente humana, quando, na verdade, é a base para a vida bem-sucedida hoje e a segurança absoluta na eternidade. Ao passo que a sabedoria do mundo costuma se afigurar como algo magnífico, embora não passe de uma grande bobagem. Hoje em dia, infelizmente, a grande maioria dos crentes lança mão do raciocínio humano para tomar decisões. Permitem que a sabedoria do mundo imponha com quem devem se casar, alguém atraente de físico, embora incompatível de espírito. Criam os filhos com a ajuda do último livro do especialista da moda, e não do apóstolo Paulo. Resolvem tudo, desde uma simples mudança à compra de alguma coisa mais significativa, até como viverão suas vidas, muitas vezes sem nem mesmo consultar a palavra de Deus. O resultado é uma enorme frustração, pois a sabedoria do mundo conduz à dor e perplexidade. Toda altivez. De acordo com 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Satanás também está empenhado em despertar toda altivez existente em nossas mentes, para nos distanciar do verdadeiro conhecimento de Deus. O orgulho é um bom exemplo. A arrogância humana detesta admitir sua dependência de alguém ou alguma coisa, muito menos do Deus Todo-Poderoso. Famílias são destruídas porque o pai, do alto da sua vaidade, trata mulher e filhos com desdém. Igrejas se dividem porque os líderes estão ocupados demais, satisfazendo as próprias necessidades, enquanto Satanás faz a festa em meio às pessoas de espírito independente, centradas no eu, as quais são sempre incentivadas a fazer o que é melhor para si próprias. Os meios de comunicação não ajudam muito, bombardeando nossas mentes o tempo todo com esse tipo de mensagem. Outro pensamento altivo que Satanás faz brotar em nossas mentes diz respeito à desobediência da palavra de Deus. Por exemplo, digamos que um de seus colegas de trabalho pareça gostar muito de irritar os outros. Ele o martiriza há tempos, até que hoje, não aguentando mais, você explodiu e lhe disse tudo o que pensava. No momento do desabafo, você lembrou do versículo que diz: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Trava-se uma luta em seu interior durante a noite inteira. Por um lado, você pensa: acho que vou telefonar e pedir desculpas. Por outro, diz:
Ele deveria me pedir desculpas, não eu, pois é ele o problema. O que você faz? Provavelmente vai para a cama com raiva tentando justificar sua atitude. Em um ou 2 dias, já quase terá se esquecido do incidente. Como somos rápidos em racionalizar nosso pecado, reagindo de forma errada perante uma das muitas dificuldades que a vida nos apresenta. Uma pedra por vez, Satanás prossegue com suas estratégias para controlar nossa mente. Vencendo a guerra. Agradeça a Deus não só por nos conscientizar da existência dessa guerra, mas também por nos revelar sua estratégia para vencê-la. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo escreveu: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A vitória é nossa, se sujeitarmos cada um de nossos pensamentos ao Senhor Jesus. A vitória é nossa, se sujeitarmos cada um de nossos pensamentos ao Senhor Jesus. O que Paulo quis dizer com todo pensamento? Todo pensamento que penetra sua mente ou é de Deus ou tem outra fonte. Não existe pensamento neutro. Quando ele entra em nossa mente, temos de examiná-lo e determinar-lhe a origem. Que trabalheira, você pode dizer. Sim, mas ninguém disse que é fácil participar de uma guerra. Um soldado abre mão dos confortos da vida e até se coloca em perigo, a fim de atingir seu objetivo. O atleta passa anos se preparando para as Olimpíadas, priorizando sempre seus alvos à frente dos interesses pessoais. O que então nos daria o direito de alcançar um objetivo tão importante quanto a transformação das nossas vidas sem travar uma batalha de vez em quando? Examine os pensamentos de raiva, luxúria, orgulho, egoísmo, medo e dúvida. Devemos insistir em conviver com eles ou expulsá-los? Vários dos nossos pensamentos vêm de Deus, portanto, nada melhor que deixá-los ficar o máximo possível. Mas, muitas vezes, permitimos que ideias mundanas, inspiradas por Satanás, passem despercebidas. Não lidamos com elas de imediato, por isso nossas mentes tornam-se cativas. Atribui-se a seguinte frase a Martinho Lutero: não se pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedi-lo de construir um ninho ali. Não se pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedi-lo de construir um ninho ali. Não temos o poder de decidir que pensamentos nos passarão pela cabeça, ou que estímulos receberemos, mas cabe a nós tomarmos alguma atitude quando nos ocorre determinado pensamento. Como levar os pensamentos à obediência de Cristo? O próximo capítulo apresenta um método prático e específico para isso. No entanto, não siga adiante sem uma breve revisão de tudo que vimos até agora. Estamos em guerra. Não se deixe iludir pelas vozes aveludadas, mas enganosas, da sociedade que dizem: não seja alarmista, você faz tudo parecer muito pior do que na realidade é. Não existe o menor problema em ser cristão e acalentar pensamentos contrários à Bíblia. Afinal, significa que você é uma pessoa de mente aberta. Não deixe essa ideia permanecer em sua cabeça nem por um instante, em nome de Jesus. Nosso inimigo, além de astuto, é poderoso. É importante não só reconhecer que estamos em guerra, como também saber quais são as armas poderosas em Deus, que estão à nossa disposição e depender delas. Aprenda a utilizá-las. Acostume-se a carregá-las sempre consigo, conscientemente. Faça da palavra de Deus parte de sua armadura diária e do Espírito Santo seu companheiro constante. E não se esqueça de orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Encha sua mente de pensamentos divinos e ore para que o Espírito Santo o ilumine sempre que uma das estratégias de Satanás
estiver sendo usada contra você. Quando ele revelar que um pensamento inadequado entrou em sua mente, apodere-se dele e, na força do Senhor, leve-o cativo à obediência de Cristo. Você quer ver sua mente renovada e sua vida transformada? Então comece agora mesmo a vencer a batalha da mente. Como? Continue a leitura deste livro. Faça esta oração comigo. Ajude-me, Pai, a enxergar até que ponto o mundo tem contaminado o meu coração. Por favor, dê-me a disciplina necessária para encher a mente dos seus pensamentos, baseado nas Escrituras. Ajude-me a tornar cativo todo pensamento e verificar-lhe a fonte. Por favor, pelo seu Espírito, ajude-me também a assumir o compromisso sério de ter a mente transformada. Pela sua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Fim do capítulo 2.